Olá amigos e amigas, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre a verdade, e gostaríamos que vocês participassem, dando a sua opinião, ou contribuindo com ideias para os próximos programas. Assim como fez o nosso espectador Dalton, que nos enviou a seguinte história. Vamos a ela. Dalton sonhava com uma luxuosa SUV de última geração, que havia visto em uma viagem para a Europa. Juntou moeda por moeda, durante vários anos, até conseguir o valor do veículo. A quantia foi tão justa, que faltaram alguns trocados para o seguro, mas ele não se incomodou. O seguro ficaria para depois. Porém, a ansiedade era grande. E ele não conseguiu se controlar, decidindo fazer um passeio com a família, no fim de semana logo após a compra da SUV. Dalton era só orgulho, exibindo seu lindo brinquedinho. Além dele, foram ao passeio sua mulher, seu filho, sua filha, e a sogra, que estava passando uns dias na casa da família. Foi um momento maravilhoso. O tempo ajudava, o sol brilhava, e nada poderia dar errado. Tudo estava como ele esperava. Mas, lá pelas tantas, o filho do Dalton começou a brigar com a irmã, por causa de um suco de uva, e alguns docinhos, que a menina segurava e não queria dividir. Dalton chamou a atenção dos dois, e disse, que eles sabiam muito bem que o pai não gostava que eles comessem com o carro em movimento. Toda vez que isso aconteceu, acabaram sujando o banco e tudo à sua volta. Ainda mais agora, em um carro novinho como aquele. Também perguntou para a mãe das crianças, por que havia dado doces a eles, se ela conhecia muito bem essa regra. Nesse instante, a sogra interveio em defesa da filha, confessando que os doces foram dados por ela. A avó ficou com pena das crianças, e afirmou que aquela regra era muito idiota. Dalton argumentou que os filhos eram dele. Por isso, ele os criava como bem entendesse. E que já estava cansado da sogra ficar metendo o nariz onde não era chamada. A idosa, por sua vez, disse que os netos eram dela, e faria o que bem entendesse também. Em seguida, abriu a bolsa, tirou mais alguns doces e 2 caixinhas de achocolatado. Dalton tentou impedir, enquanto sua mulher o alertava para prestar atenção ao trânsito, pois ela cuidaria da situação. Enquanto isso, o menino puxou o suco de uva da mão da irmã com tanta força, que a caixinha estourou, jogando líquido de tom avermelhado em várias direções, principalmente, no teto branquinho do carro novo. Dalton ficou maluco e desabafou para a esposa. Tá vendo? Por isso não gosto que sua mãe fique lá em casa. No que a sogra responde, tenho direito, a casa é da minha filha também. Dalton se virou para rebater o argumento, e sua mulher disse, presta atenção no semáforo. Ele olhou para ela e respondeu, calma, eu tô vendo. Ainda está amarelo, mas mesmo assim, eu vou diminuir a velocidade e parar antes da faixa, porque não dá mais tempo de cruzar. A poucos metros dali, Osmar, um motorista de aplicativo, estava de folga, dando uma volta com a namorada. Ele também tinha orgulho de sua compra recente, um som automotivo de última geração. Era um daqueles que podia ler celular, USB, CD, fita cassete e até a mente do usuário. Em certo trecho da cidade, ele pediu que a namorada trocasse a playlist. Mas ela não conseguiu e disse, amor, tenho medo de quebrar, troca pra mim. E ele respondeu que não podia, por estar dirigindo. Mas ela fez denguinho e o rapaz não resistiu. Abaixou a cabeça, na direção do aparelho, e tentou ensinar a garota qual o botão que ela devia apertar. Nesse momento o farol de amarelo foi para vermelho. Dalton parou. E Osmar, que não viu o que estava acontecendo à sua frente, encheu a traseira do nosso seguidor. Dalton saiu do carro e ficou assombrado com o tamanho dos danos. Foi tomar satisfação com Osmar, e o motorista de aplicativo pergunta, por que você parou tão de repente? Os dois ficam batendo boca até o CET chegar no local. Dalton quer que o seguro de Osmar pague pelos danos, e o motorista de aplicativo se recusa. Para apurar os fatos e chegar à verdade,
Descobrindo o responsável pelo acidente, os participantes e as testemunhas foram levadas para dar depoimento individual. O primeiro foi Dalton. Eu estava tendo uma ótima tarde em família e cheguei ao cruzamento com o semáforo na cor amarela. Diminui a velocidade e quando parei suavemente, já estava vermelho. Foi então que recebi a batida por trás. Como o senhor sabe, quem bate atrás sempre é culpado. A esposa. Dalton, que por sinal é um excelente pai, marido e motorista, estava em velocidade baixa. Ele anda sempre devagar, porque não enxerga muito bem. Precisa de óculos para dirigir, mas é teimoso. Diz que não gosta. Porém, desta vez, tenho certeza que viu o sinal. Ele comentou que tinha ficado vermelho, e por isso estava parando. A sogra. Eu tenho medo de andar de carro com esse homem. Ele é maluco. E depois de todas aquelas cervejas que ele tomou no almoço, só podia dar nisso. E tem que ver o jeito que ele trata a minha filha. O antigo namorado dela era um amor de pessoa. Esse sim era bonito e trabalhador. Ela foi uma burra de não ter se casado com ele. Não me escutou. Bem feito. Agora sofre. Osmar. Eu sempre dirijo com muita cautela. Sou motorista de aplicativo e tenho o veículo como meu ganha-pão. Por isso, cuido. Quando estou de folga, nem gosto de pegar o carro. Peguei hoje porque minha namorada insistiu. E olha o que aconteceu. A namorada. O Osmar é super consciente. Ele trabalha na rua mais de 12 horas todos os dias e quase não tem multa. Pode confirmar. A culpa foi desse idiota que freou de repente. Testemunha 1. Não posso afirmar, mas acho que a família do SUV estava brigando. O que eu sei é que o motorista meteu o pé no freio para não passar no sinal vermelho. O outro vinha atrás e não teve o que fazer. Testemunha 2. Olha, eu acho que os namoradinhos estavam fazendo alguma safadeza dentro do carro. Eles estavam assim, muito inclinados, sabe como é que é? Um na direção do outro. Para mim, por causa das brincadeirinhas, nenhum dos dois viu o carro da frente parando. Testemunha 3. Eu conheço esse tipo. Todo engomadinho. Andando em carros de luxo. Desrespeitando quem não teve a mesma sorte que ele. Faz essas atrocidades, porque sabe que não vai ser preso. E se for? Paga uma fiança, ou gasta fortunas com advogados, para se livrar da cadeia. Se aqui fosse um país sério, obrigava um safado a dar um carro novo para o rapaz. Esse sim, é trabalhador. Sem carro, como o coitado vai fazer agora? E na opinião de vocês, quem é o culpado? Qual a melhor versão dos fatos? Quem fala a verdade? Entenda tudo isso, e mais, no terceiro episódio de Ser Feliz Sendo um Idiota, que começa agora. Caros amigos e amigas, gostaria de começar perguntando: o que é a verdade para vocês? E se conseguem identificá-la com facilidade? Pois bem, muitos vão afirmar que sabem identificar, mas não é bem assim. É claro que todo idiota é pretensioso, e eu, para não fugir à regra, tenho a pretensão de mostrar como funciona o entendimento da verdade. Vamos começar. A meu ver, a verdade é absoluta. Ela é uma descrição autêntica, clara e livre de interpretação ou influências do fato ocorrido. Porém, quando presenciamos um acontecimento, consciente ou inconscientemente, não estamos prontos para reproduzir o fato sem isenção. Cada um possui a sua verdade, que pode ter alguns pontos semelhantes com a verdade absoluta, mas não é totalmente igual a ela. Tem sempre um viés. O ruído já começa na forma como observamos o fato. Usamos os 5 sentidos para reconhecer o que acontece à nossa volta. Qualquer dano em um deles pode tornar nossa percepção diferente daquela sentida por outro espectador. E a questão não está apenas em nossos olhos, ouvidos, tato, olfato e paladar. Está também na forma como construímos nossos pensamentos.
Nós fazemos parte de uma sociedade que surgiu há milênios e adquiriu uma série de valores, conceitos e preconceitos que, de certa forma, nos ajudaram a chegar até aqui. Alguns desses entendimentos são verdadeiros e outros são crendices, ou apenas conceitos não confirmados, mas que continuam sendo transmitidos de geração para geração, sem serem questionados pela maioria. Esse fenômeno é mundial, mas alguns temas diferem de país para país. Cada povo possui a sua cultura e seus conceitos arraigados, criando uma visão de mundo própria daquela coletividade. E esse modelo se reproduz nas mais variadas escalas. É repetido dentro dos países, dos estados, das regiões, das cidades, etc. Todos gerando a sua própria forma de explicar a realidade. E se continuamos nessa jornada, chegaremos à conclusão de que cada instituição, seja ela religiosa, cultural, educacional, política, empresarial, financeira e até familiar, possui conceitos e pré-conceitos que irão influenciar a nossa forma de pensar e descrever o que vemos. E o que significa isso? Significa que seus ídolos, mentores, professores, chefes, amigos e familiares, em conjunto ou separado, induzem você a criar aquilo que eu chamaria de a sua verdade. O que essa coletividade, ou você, veem, nunca será a descrição autêntica, clara e livre de interpretação ou influências externas do fato ocorrido, por isso ela não reflete a verdade absoluta. Um exemplo clássico é do copo com água pela metade. Se ele for um copo de 200 ml, a verdade absoluta é que ele é um copo com 100 ml de água. E pronto. Porém, dependendo das suas influências, ou do momento em que você vive, ele será visto como um copo meio cheio ou meio vazio. E se o assunto for política, religião ou torcida esportiva, aí sim que a verdade é jogada para escanteio. Em assuntos que envolvem paixão e crença, a lógica e a razão não são levadas em conta. E como chegar à verdade baseado somente na emoção? E é por isso que militantes de qualquer partido político, fanáticos por seu líder, não admitem que ele seja acusado de corrupção. A verdade que eles veem é que o tal líder é vítima de perseguição, e se chegar à prisão, será considerado um preso político. Mesmo que as provas sejam reais e que tenham a impressão digital do safado. Agora, se um caso semelhante acontece com um adversário, aí sim, esses mesmos militantes terão a certeza absoluta de que o sujeito é culpado. Pois é, meus amigos, para chegarmos perto da realidade de qualquer fato, temos que ser honestos conosco e com os outros. Nos conhecer bem, saber até que ponto nossas paixões e interesses interferem em nossos pensamentos, e agir com sensatez. Além de analisar da mesma forma quem nos passa a informação. Creio que por este programa já foi suficiente. Foram rápidas pinceladas que serão retomadas em outras oportunidades. Mas acredito que uma semente foi plantada. Ao ouvir a verdade dos outros, faça como um amigo me ensinou. A princípio, não acredite em nada que lhe foi dito. Questione-se dos motivos para aquilo acontecer. Seja um ponto de interrogação ambulante. Bem, por hoje era isso que eu tinha para dizer. Comente se concorda e deixe sugestões. Não esqueça de dar o seu like, inscrever-se e ativar o sininho, para não perder os próximos conteúdos. E seja feliz mesmo sendo um idiota. Até mais.